Então, namastê para todos. Hoje, né, a gente está tendo um evento especial, né, um evento de celebração, na verdade, né, onde a gente celebra 5 anos, né, de atividades em Limoeiro. A trajetória ela é anterior a isso, né, mas realmente foi aqui em Limoeiro que a gente conseguiu fixar a nossa base, né, do nosso trabalho. Tá? Então, eu escolhi um tema, né, pontual para esse dia, né, um tema que eu acho extremamente importante, né, que é sobre o sentido, né, da nossa vida, né? Quem nunca não já parou para refletir sobre isso, né? Qual o sentido da minha existência, né? Será que há um sentido universal, né, que vale para todo mundo, ou o sentido ele é individual? O que é que vocês acham sobre isso? Então, hoje a gente vai falar sobre qual o nosso sentido, né? Qual o sentido da nossa existência? Quem nunca não se perguntou sobre isso, né? Ou se pergunta ainda, né? A gente vai analisar o sentido, primeiramente, vendo a visão materialista da coisa, tá? Depois a visão religiosa e depois a gente vai chegar realmente nesse sentido, tá? Que vai estar, né, entre esses extremos, tá bom? Então, qual é a visão materialista da coisa? Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Desde criancinha, o que é que a gente escuta dos pais? Pensem, o que é que a gente escuta? Que tem que estudar para ser alguém na vida, né? Então já começa aí, né? O ser, ele passa a estar associado ao quê? Ao ter. Ter coisas, né? Não é, Carla? Doutora Carla? Ter bens materiais, né? Trabalho, entendeu? Então já começa por aí, porque a gente cresce com essa crença que ser alguém tem a ver com ter. Veja, que coisa complicada, né? Aí qual é o problema disso, né? A gente cresce e percebe que não é bem por aí. Porque tem pessoas que têm tudo material, que qualquer pessoa pode desejar. E essas pessoas ainda assim estão frustradas, né, adoecidas. Então, se o sentido realmente fosse o ter, o exemplo seria diferente, né? Então, isso por si só já faz a gente perceber que essa essência, né, esse sentido que a gente busca não está apenas conectado ao ter. Não que ter coisas seja ruim, que a gente precisa de um certo equilíbrio, né, para viver aqui nesse mundo. A gente tem que pagar conta, tem internet, energia, né? Mas a partir do momento que eu coloco a minha vida totalmente pautada em valores do ter, eu perco o sentido. Porque as coisas materiais, elas são passageiras. Casa, carro, entendeu? Tudo é passageiro na nossa vida. Mas existe uma coisa que a gente carrega independente de qualquer coisa, tá? Eu estou falando primeiramente das questões materiais, mas depois a gente vai falar também de pessoas. Porque o ser humano, ele trata as pessoas como se fosse objeto, né? Um objeto seu, né? E não é assim também. E a gente jamais pode colocar, olha, o sentido da nossa vida no outro, em hipótese alguma. Isso é muito comum em relacionamento, né? A pessoa vive em função de outra pessoa e o que é que acontece? Né? Passa um tempo, né? Você sabe que as pessoas mudam, né? Os interesses mudam e muitas vezes a pessoa leva um chute na bunda, né? Ou um processo natural de desencarne e a pessoa fica sozinha e ela fica totalmente sem chão, né? Porque ela viveu o sentido dela baseado no outro. Então isso é um grande perigo, né? E as pessoas acabam sofrendo muito por conta disso. Então, primeiramente, né, a gente deve lembrar que o sentido ele não pode estar no outro. Se tiver no outro, você vai sofrer. Em algum momento você vai sofrer, né? Porque o outro ele vai fazer uma situação, enfim, que você vai ficar sem chão, tá bom? Agora, é claro, não pode deixar lá. Em relacionamento, né, a gente deve entender que o outro é uma pessoa que está compartilhando a jornada conosco, né? Até onde ele quiser, né? Pessoa que está compartilhando a jornada, né? Apenas isso. Não é uma propriedade sua, né? Entendeu? E a gente trata as pessoas dessa forma, né? Como se o outro fosse meu, né? Minha propriedade. Né? O que é o casamento, se não for essa questão de assumir o outro como propriedade nossa, né? Na visão de muita gente, né? Tá? Então a visão materialista é essa. E a visão religiosa é pior ainda, né? Porque ela coloca, né, o ser humano como um pecador, né? Uma pessoa que não pode desejar felicidade, não pode ter prazer e que está aqui para buscar salvação, né?
Então são duas visões extremas que não levam a lugar nenhum. Tá bom? Não leva a lugar nenhum. Quem pauta a vida nesses valores, né? Ou materialistas ou religiosos. Tem um filósofo que a gente estuda aqui na nossa escola, o Lao Tzu, que ele fala o seguinte. Ele fala isso aqui, ó. Rico é aquele que vive feliz. Isso é o Lao Tzu que fala. Essa é a verdadeira riqueza, né? Ter bens materiais, por si só, não vai trazer felicidade para você. Pode trazer um prazer momentâneo, né? Que é diferente, né? Mas, passado um tempo, você vai continuar desejando coisas, obter bens materiais, né? E a sociedade, ela bombardeia a gente o tempo todo, né? Compre isso, faça isso, né? E você começa a acreditar que você tem que comprar para ter a realização, né? Mesmo você não necessitando. Você é tão bombardeado, né? Por conta do marketing que ele utiliza, né? Que você é levado a acreditar nisso, né? Que eu tenho que comprar, comprar, comprar. E você projeta a sua felicidade no objeto, né? Assim como projeta nas pessoas, achando que aquilo ali vai trazer um sentido para a sua vida. E não vai trazer coisa nenhuma, né? Porque o sentido, ele é uma busca pessoal. Ninguém pode falar para você qual é o sentido da sua vida, né? Eu não vou falar para vocês qual é o sentido da vida de ninguém. A gente vai refletir junto, né, para chegar em uma direção, né? E cada um, através da sua reflexão, né, seu exercício pessoal, vai começar a juntar as peças do quebra-cabeça da sua vida e vai entender qual a direção da sua vida. Tá bom? Diga. É melhor ficar separado do que mal acompanhado. É. Exatamente. Aí a ideia é basicamente essa, né? E qual é a maior ferramenta para a gente encontrar o nosso sentido? Quem sabe? Que a gente pratica aqui. Mas como? Qual é o meio? Concordam? Então, os orientais, eles descobriram, né, uma ferramenta chamada meditação. Para quê? Para a gente encontrar esse bendito sentido. E o que é a meditação? Se não for se voltar para dentro, né? E se ver com sinceridade. E é aí, nessa experiência, que a gente vai encontrar o nosso objetivo. Não no mundo, tá? A partir da minha prática, eu vou encontrar o meu sentido. Só que é complicado, né? Porque na nossa sociedade, né? As pessoas não querem que... quem está no poder não querem que as pessoas encontrem o seu sentido, né? Aí vem muita manipulação, né? Querem que você seja um escravo, né? De um sistema onde não há alma, não há espírito, né? Por isso que a gente vê muito algumas empresas que tratam o funcionário, né? Como se fosse um robô, né? Um androide, né? Não é verdade? Aí o que é que muitas empresas fazem? Muitas vezes contratam, né, uma equipe para fazer um trabalho quando vê que os funcionários já não estão dando um bom rendimento, né? Como se fosse máquina, né? A máquina está quebrada, bora contratar uma equipe agora, né, para ajustar, né, essas máquinas, né, que são as pessoas, né? E muita gente acha que muitas vezes é eles pensando, né, uma visão humanista, mas não é. Pelo menos algumas, tá? E isso tem muita relação, não sei se alguém já assistiu, com o filme Matrix. Quem já assistiu? Já assistiu, né? Mais alguém? O primeiro. Esse aí é o melhor. O Matrix. O Matrix, ele tem uma mensagem muito forte sobre isso. O Matrix. Pelo menos o primeiro, tá? O que é que ele fala, o Matrix, né? Você vai ter lá o primeiro filme, tem o Neo, né? Se eu não me engano o nome dele, né, Mirella? E aparece para o Neo um personagem chamado Morpheus. Já começa por aí. Aí você pesquisa o nome na mitologia Morpheus, é um deus do sono na mitologia grega, se eu não me engano. Só que no Matrix, ele vai ser o responsável por ajudar o Neo a despertar para o seu sentido, né? Aí o que é que o Morpheus faz? Ele oferece duas pílulas. Uma é a pílula da verdade e a outra é da ignorância, né? Aí ele dá essa escolha, né? Ó, tem duas pílulas aqui. Você quer o quê? Quer despertar ou quer continuar essa vida aí? Aí o Neo escolhe a pílula para despertar, né?
Porque a outra, ele ia continuar exatamente fazendo a mesma coisa, naquela vida de Android, né? Aí o Morpheus vai mostrar justamente isso, né? Que ele é um escravo, né? Num sistema, entendeu? Então a ideia do Matrix é essa, porque Matrix, né, é essa ilusão, né? Olha, Matrix é a ilusão do mundo material, que ofusca, né, a nossa visão para a nossa verdadeira realidade. Os indianos, eles chamam isso aqui de Maya. Então são sinônimos, tá? Maya, Matrix é a mesma coisa. Então, é essa ilusão da vida, né, que a gente é ofuscado. Acha que a vida é só competição, né, só ter, e fica nisso, né? Muitas vezes séculos, né? Porque você desencarna, depois volta novamente na mesma coisa, né? Enrijece o pensamento, né? Aí a Matrix é isso, essa ilusão. Não que essa vida ela não seja real, né? A gente sabe que ela é muito real, mas ela nos ofusca para a verdadeira realidade, né? Da alma, né? Do espírito, né? Então, se a gente for parar para pensar, ela é uma ilusão, né? Entre muitas, né? Aí a gente tocou a música do Raul, e não foi por acaso também, né? A música do Maluco Beleza, porque o que é que está sendo dito na letra do Maluco Beleza? Vocês prestaram atenção na letra? Todo mundo cantou, né? Mas já refletiram sobre essa letra? Se vocês pegarem o vídeo, né, é bem interessante porque no vídeo tá o Raul todo de paletó, né, com a maletinha indo trabalhar. E depois tem outra versão dele, ele sendo realmente ele, né, ele vivendo o sentido da vida dele. Né? Isso é o maluco beleza, né? Porque na sociedade que a gente vive, né, quem realmente busca viver a verdade da sua alma, né, o seu sentido existencial, é visto como o quê? Um louco, né? Um maluco, né? Aí o que é que ele fala na música? Eu prefiro ser um maluco beleza do que ter essa vida android. Né? Aí você vê lá no vídeo ele andando para um lado e para o outro, né? Estressado, correndo para trabalho, né? O vídeo. Então ele está falando isso, né? Que ele prefere ser uma pessoa que vive o sentido da vida dele, né? Mesmo que para a maioria seja, né, um sentido distorcido, mas ele prefere viver isso aqui, do que ter aquela vida androidizada, né? Como muitas pessoas têm. Então o Raul, ele era um cara que ele tinha um conhecimento, né? Tinha uma visão muito além e foi tratado como louco, né? A única coisa que ele se perdeu foi nas drogas, né? Mas ele era um cara que tem espiritualidade, tem um conhecimento, né? Ele só pisou na bola nisso aí, né? Porque não soube aplicar, né, aquele conhecimento que ele tinha, né? E você vê a profundidade nas músicas dele, né? Inclusive o Paulo Coelho também ajudava ele na produção das letras, né? Eles tinham essa parceria, né? Mas era um cara que estava além, né? Que já pensava sobre essas coisas que a gente está conversando agora, né? Entendeu? É até uma crítica, né? Muitas das músicas dele é uma crítica também que ele faz para a sociedade, né? Entendeu? E bem pontual a crítica dele, né? Aí, assim como o Raul, né, e muitos outros mestres são perseguidos, né? Quando os caras trazem um conhecimento para libertar as pessoas, né? O que é que acontece, né? Você vê o Gandhi foi assassinado, né? O Sócrates, né, foi condenado a tomar o veneno, como é o nome? Cicuta, uma coisa assim, né? Então veja, né? Jesus crucificado, né? Então todos eles eram libertadores, né? Vieram para trazer um sentido espiritual para o mundo, né? Mas o mundo, né, com essa obscuridade, né, sempre perseguiu esses caras, né? Buda foi o único que conseguiu morrer na paz, né? Viveu até 70 anos, né? E quando ele viu que estava próximo, né, ele falou: "E aí, cambada, vocês têm mais alguma coisa para falar? Se não tiver, tô indo, tá? Tô indo." Aí ele se deita lá e vai embora, né? Por isso que tem imagem dele que ele deitado assim, vocês já viram. Aí ele foi um dos poucos mestres que morreu na paz, né? Ensinando ali, né, de boa. Já os outros não, né? Os outros foram realmente perseguidos, né? Enfim, mortos, né? Entendeu? Então, mesmo quando a gente encontra o nosso sentido, não quer dizer que a vida vai se tornar uma maravilha, porque esse mundo ele não é perfeito, né? Então as pessoas sofrem muito, né? E muitas vezes até perseguição, né, de pessoas próximas, né, que não entendem a sua forma de pensar, o que você está buscando, né? Então encontrar o sentido é bom, né? Dá um colorido para a vida, mas você vai passar por muitas dificuldades também, né? De uma certa forma, né? Infelizmente a energia do mundo ela vai totalmente contra, né, tudo isso que a gente está conversando. Aí agora eu vou falar a visão
que os indianos têm sobre o sentido da vida. Eu acho bem interessante esse pensamento que eles trazem. Deixa eu apagar isso aqui. Olha, para os indianos, a gente tem 4 objetivos na vida humana. Ó, 4. Aí, quais são esses 4 objetivos? O primeiro, eu não sei como é a pronúncia, vamos dizer que é Ata. Tá? Ata. E o que isso significa para eles? Significa o trabalho. A gente tem um bom trabalho para ter nosso sustento material. E é importante. Né? Porque enquanto a gente está aqui encarnado, a gente tem que se movimentar, tem que trabalhar. Né? Você tem contas, tem energia, né? Uma série de coisas. Então tem que trabalhar. Mas, deixa eu colocar aqui. Trabalho, né? Mas que tipo de trabalho, né? Aí é que tá, né? A gente deve refletir muito sobre isso. Que tipo de trabalho, né? Porque tem pessoas que podem escolher um trabalho que seja traficante, por exemplo, entendeu? Então, é um tipo de trabalho que beneficie a todos, né? Então, essa é a ideia do trabalho, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa de movimento, né? Trabalhar, né? Os espíritos até falam, né? Que o trabalho edifica o homem, né? E realmente, né? A gente aprende muito, né? Através desse movimento do trabalho, né? Isso aqui tá ok? A gente vai avançar agora para cama. Não é de dormir, não, tá? Já viram essa palavra aqui? Não? Alguém já viu? Cama? Qual? Vocês conhecem essa daqui, né? Kama Sutra. Então, o Kama Sutra, né, ele é um manual de postura sexual, né, que as pessoas procuram para dar um up, né, na sua vida, né. Quando aquele feijão com arroz, mamãe e papai tá ruim, né, a pessoa vai lá e vê as posturas bacanas. Mas eu tô brincando, tá? O Kama Sutra não é só isso, não. O Kama Sutra, né, ele é um livro que fala muito sobre o comportamento, né. Tem uma parte dele que é sobre as posturas sexual, mas ele fala sobre o tipo de parceiro ideal, né, formas de você alcançar o prazer seu, né, e no outro. Então é um livro bem interessante, né? Mas a nossa palestra não é sobre isso. Mas kama significa desejo. Ah, desejo. Eu falei para vocês no início a visão religiosa, né? E como é que os religiosos concebem isso aqui? Como? Justo. Aí o que é que as pessoas vão sentir, né? Internamente, que o desejo é uma coisa ruim, né? Elas vão até acreditar que eu não posso desejar isso aqui, né? No meu trabalho eu não posso ter desejo, prazer, né? Que o desejo é uma coisa contrária, né, ao pensamento religioso, tá? Mas aqui não. Como é um objetivo na vida, né, é importante que a gente tenha prazer de viver, né? Prazer naquilo que a gente faz, tá? Não é só o prazer sexual, tá bom? Que é importante, né? Mas não é só esse prazer. É o prazer de viver, de fazer o que você gosta, né? É. Então, isso faz parte também dessa experiência, né? Porque a gente não precisa viver apenas o sofrimento, né? O caos, né? Não, a gente também está aqui para ser feliz, entendeu? Então a nossa existência ela pode ser muito tranquila, né? Calma, com prazer, tá? Com prazer junto. Isso aqui só é um perigo quando você vive em função disso aqui. A sua vida ela é pautada em desejo. Então quanto mais você deseja, mais coisas você vai querer, né? Seja pessoas, seja objetos, né? Então isso só é um perigo quando você é dominado por isso aqui, tá bom? Mas quando há um equilíbrio, tá tranquilo. Né? E os indianos até falam sobre isso, né, através de um desenho, que é uma pessoa numa carruagem com os cavalos,
né? Os cavalos selvagens são os desejos, os sentidos, e eles mostram que tem que ter uma vontade ali firme, né? Porque senão os nossos sentidos eles sempre vão conduzir a desejos que nem sempre são bons para a gente. Né? E nem tudo aquilo que a gente deseja é uma coisa boa, né? Mas o desejo é importante, né? A gente não pode excluir ele, né? Já pensou uma vida sem desejo, sem prazer, né? Complicado, né? Perde o sentido, né? Aí por isso que eu acho interessante essa visão, porque ela coloca o desejo como uma coisa bacana, né? Desde que haja um equilíbrio, né? Eles mostram como o objetivo da vida também é você estar satisfeito, né? Tá? Vocês querem perguntar? Pode. E essa questão do trabalho, eu estava lendo essa semana que todo trabalho ele é espiritual. Coloca que as pessoas de casa vão ter que ouvir, né? Senão. Sei, é assim, né? Eu estava lendo essa semana, eu acho que nada é por acaso, né, sobre o trabalho, dizendo que todo trabalho ele é espiritual. Então, assim, já é algo da nossa natureza dizer que existe o trabalho material, que é para esse fim, né, de pagar as contas, tudinho, e algo espiritual, ele é como se tivesse intrínseco. Todo trabalho ele é espiritual, se ele for executado de forma consciente. Então, é como se a gente viesse para esse plano conhecer algo a mais para oferecer para o mundo, né? Com cada um com suas habilidades, com seus dons, com seus talentos. Então, é como se a gente tivesse a serviço de alguma coisa. Aí, quando tu falou esse primeiro ponto, veio muito forte isso, que não existe o trabalho material e o trabalho espiritual. E a gente tem que pensá-lo como uma coisa só, né? A gente tá vem para cá se propondo a isso, a oferecer para o mundo isso que lhe sobra, né? Esse seu dom, esse seu talento. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Mirella? Se quiser falar, eu não seguro não. Né? Diga. Eu lembrei de um filme que eu fiz. E no filme eu queria beber, fumar, roubar. Foi? Mas que bom que foi só um filme, né? Foi um filme. Ah. E Então, aí eu fui para uma casa da professora de trabalhar arte. De lá eu descobri o que eu queria da minha vida. que coisa boa, né? Muito bom. Então a gente tem que resignificar, né, o sentido de trabalho, né? Por quê? Isso acontece, olha, porque as pessoas elas são levadas a acreditar que trabalho é só ter, né, como a gente falou, né? Isso é uma crença, né, que a gente tem que mudar. Uma crença que você escutou desde criancinha, né? E você fica com isso, né, que eu tenho que ter muita coisa, né? Mas será que trabalho é só isso, né? Será que trabalho também não pode ser uma forma de eu ter prazer, eu sentir prazer, né? E você vê como as pessoas trabalham hoje, né? Quando chegar a segunda-feira, é aquela deprê, né? Só o fato de pensar que vai voltar a trabalhar, né? Aí volta aquela rotina robótica, entenderam? Aí é complicado. Então a gente tem que resignificar o sentido de trabalho, né? E buscar um trabalho, isso a gente vai falar mais para frente, mas como o Suelen tocou no assunto, eu já vou dar uma pincelada. Buscar um trabalho que tenha a ver com as nossas capacidades, com os nossos talentos, né? Porque todo mundo tem algo de bom para oferecer, como o Suelen falou. Ninguém é tão ruim assim que não tenha nada, né, para oferecer para o mundo, né? Nem que não seja raiva, né? Mas você tem alguma coisa para oferecer para as pessoas, né? Só que cada pessoa tem um talento particular, né? Que a gente não pode fazer se comparar, porque as pessoas têm suas particularidades. Então cada pessoa é bom em algo, né? É, isso, exatamente. E essa é a mensagem da Bhagavad Gita, né? Faça seu dever, né, da melhor forma possível, tá? Não importa qual seja, né? E o Krishna até fala, não se compare com as outras pessoas, né? Faça seu dever da melhor forma, né? Isso aí já é o suficiente, né? Tá? Mas a gente ainda não chegou no sentido. Esse sentido maior, né, que as pessoas querem, né, muitas vezes da vida, né? Tá compreensível isso aqui, né? Aí o terceiro, né, porque são quatro, Dharma. Então, o terceiro é Dharma. O que é o Dharma, né? Dharma, ele pode ser entendido como verdade.
O Dharma, na verdade, seria uma ética universal, sabe? De como a gente deve seguir a nossa vida. Porque o Dharma fala, né, que tudo aquilo que a gente faz, todas as atitudes, todas as formas de pensamento, afeta a vida do outro. Então, viver uma vida pautada no Dharma é você viver essa verdade aqui. Que tudo aquilo que eu faço interfere diretamente na vida do outro, seja bom ou ruim. Né? Mas entende-se que as pessoas que seguem o Dharma, né, elas vão seguir um caminho reto, um caminho harmônico. Porque elas já têm essa compreensão na cabeça delas, né, que tudo está conectado, tudo está interligado. Né? Entendeu? Então, tudo que eu faço pode gerar uma consequência na vida do outro. Essa palavra ela tem algumas interpretações diferentes, dependendo da corrente espiritual que fala. Né? No budismo, quando se fala Dharma, né, se refere a seguir os ensinamentos do Buda. Né? Mas aqui eu estou falando de forma mais aberta. Né? Que Dharma é a verdade, né? Você seguir essa verdade espiritual. Né? Que, qual é a verdade? Que todos nós possuímos a mesma centelha divina. É o que a gente aprende, né? Pelo estudo, pela nossa experiência, né, individual. Todo mundo tem essa centelha divina. Né? Então, como é que eu posso, sabendo disso, fazer algo que vai prejudicar o outro? Né? Então, isso seria um adharma, né? Que é contrário ao dharma. Né? Então, é importante. Né? Como objetivo na vida, né, cada coisa aqui tem sua importância, tá? Cada coisa aqui tem sua importância. Né? O trabalho, né, com aquela consciência que Sueli trouxe, né? O desejo, a gente ter esse prazer, né, naquilo que a gente faz, e que esse nosso trabalho esteja alinhado com o Dharma, né, com essa verdade espiritual. Né? Por último, né, o que é que acontece? Moksha. Então, moksha é a libertação. Olha aí, ó, vocês que vêm estudando o Yoga Sutra, né, o último capítulo fala sobre isso, né? E a gente já é levado a perceber que a proposta do yoga está conectada a isso, né? Essa libertação. Como assim, libertação? Uma pessoa que tem um trabalho que beneficia as outras pessoas, né? Que vive em paz, né? Tem o prazer de viver, vive pautado no Dharma, né? Nessa verdade ou ética espiritual. O que acontece com essa pessoa? Né? Uma hora ou outra ela vai se libertar do quê? Dessa encarnação, né? Desse ciclo de vida, né? E sofrimento, entendeu? Uma hora ela vai se libertar disso aqui. Pelo modo de vida que ela tem. Então, moksha seria o último objetivo, é você se libertar. Entendeu? Então, a gente vem realmente para esse mundo para ter uma experiência muito profunda para a nossa consciência. Após a gente aprender e fazer o melhor possível, a gente se liberta, né? Porque não há mais a necessidade de você ter que voltar novamente, né? Mesma coisa você pensar na escola, né? Você passou de uma série para outra, né? Por que você vai voltar, né? Não tem mais o que você aprender naquela série, né? Então, da mesma forma, são as reencarnações. Então, uma hora ou outra, né, através de uma vida, né, pautada em valores de uma ética espiritual, né, a alma ela transcende, ela não volta mais para esse mundo, né? Então, para os indianos, esse seria o objetivo da vida. Veja que é uma visão bem completa, né? Abrange, né, vários setores, né, da nossa existência, né? Isso aqui tem a ver com yoga também, né? Em última instância, né, a ideia do yoga é conduzir vocês para isso aqui, para a libertação. Porque a nossa alma ela não tem nenhuma relação com esse mundo. Tá? Nenhuma relação. A gente está aqui de passagem, né? Isso é apenas uma experiência, né? Entendeu? Só que essa experiência ela pode ser maravilhosa, né? Pode ser positiva, pode ser um caos, um sofrimento, né? Depende muito de como você vai escolher viver a sua vida. Né? Se for dessa forma, vai ser uma experiência boa, né? Entendeu? Aí por isso que a necessidade de aprendizado, né? Até que né, essa alma ela desperte, né? Porque o sentido da vida tem a ver com esse despertar, tá? Esse despertar para a nossa real natureza, e a partir disso ela faça o caminho inverso, né? Mas enquanto essa alma está aqui, a gente tem que viver esse mundo, né? Tem que trabalhar, né? Desejo, né? Viver uma vida, né? Em equilíbrio, tá? Porque senão não faria sentido, né? Se eu tô aqui, não é para viver, o que é que eu tô fazendo aqui, não é? Então, se a gente está aqui, é para viver, mas viver como? Né?
prejudicando, né, roubando, matando, ou uma vida realmente equilibrada, né, pautada em valores superiores, né? E essa foi a missão dos grandes mestres da humanidade, né? Todos eles, né? Todos eles, né? Uma Madre Teresa, um Chico, um Gandhi, enfim, todos eles vieram lembrar, né, para as pessoas isso aqui que a gente está conversando, né? Todos eles vieram realmente lembrar, né? Porque essa vida aqui, ela é muito atrativa, né? Ela é cheia de distrações. Então é muito comum, né, essa alma que se propôs a descer aqui, ela se envolver com esse mundo, né, e ficar apegada, tá? Isso é muito comum. E as distrações são várias. São várias. Então esses caras vêm, né, com essa missão para ajudar as outras pessoas, né? Porque a consciência que eles têm é uma consciência de unidade, não é como a gente que vê as coisas separadas. É uma consciência de unidade. Então ele olha para Mirella, para Raquel, como se fosse ele mesmo. Ele não está vendo uma pessoa separada, né? Isso é o estado de consciência que eles têm, tá bom? A gente ainda está galgando, né, essa escadinha, mas eles vivem esse estado, tá? Então por isso que eles vêm com todo amor ajudar as pessoas que ainda estão aqui, né? E o que as pessoas fazem, né? Persegue, né? Mata, né? Como a gente falou no início, né? Quer falar, Caio? Posso apagar aqui? Tem um conceito no Japão e o nome é Ikigai. Alguém já ouviu falar? Já? Não lembro, né? É assim, ó. Ikigai. Deixa eu até conferir se é assim mesmo. É Ikigai. Que significa razão de ser. Razão de ser. O que é que esse conceito ele nos mostra? Vou fazer essa mandala aqui primeiro. Então eles têm uma mandala assim, ó. Mais ou menos, né? Eu não vou dizer que é assim. Eles falam que o nosso Ikigai, o nosso propósito está aqui no centro. Tá? E as outras coisas, o que são? Primeiro, isso é para a gente encontrar nosso propósito, tá? O que é que você ama? O que você ama? O que é que você ama fazer? É para pensar, tá? Só uma palavra propósito aí. No caso, propósito e sentido. Que teriam a mesma. Vai falar mais? Não, é só Ah, isso. Ah. esse propósito e sentido. Tu iniciou falando da questão da Uhum. meditação, né? Que a gente tem através do autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele é atingido através da prática meditativa. Mas ali, esse propósito estaria relacionado ao que você ama fazer, por exemplo, a uma questão profissional, ou um gosto pessoal. Não apenas. Por isso que aqui é uma mandala. Ou seria É. o propósito estaria equivalente à ideia de sentido, é isso que você sabe. Isso a gente vai chegar lá. Porque às vezes, Não pode falar. às vezes a gente tem um propósito, temos assim, um objetivo de vida, mas às vezes o sentido, mas às vezes o sentido da vida ele é maior, né? Ele estaria num ciclo maior aí. Uhum. É isso. Sim. Eu estou falando primeiro de uma forma terra a terra, né?
sobre o propósito como almas encarnadas aqui nesse mundo, e depois a gente vai falar de uma forma mais ampla, tá? Mas realmente o que tu falou, Caio, é verdadeiro, tá? Aqui é uma mandala, então tem outras coisas, tá? A nossa razão de ser, ela não vai estar conectada apenas àquilo que eu amo fazer. Isso é apenas um ponto dentro dessa mandala. Aí a gente vai ver agora, aí a gente vai unindo para chegar nessa razão de ser, né? Ou propósito, em outras palavras, né? Todo mundo já pensou o que ama fazer? Já ou não? Aí agora, Caio, olha, o que é que o mundo precisa? O que é que o mundo precisa? O que é que o mundo precisa? Aí já começa a ampliar, né? Então não é apenas o que eu amo, mas o que é que o mundo precisa? Essa bolinha, ela é o. A razão, o Ikigai. É, a razão de ser, né? Ela tá no centro de tudo isso aqui que a gente vai conversar, tá? Então, primeiro, o que é que você ama? O que é que o mundo precisa, né? A gente observa o que é que o mundo precisa, né? O que é que você pode receber financeiramente, né? Seja através de um trabalho, enfim, desenvolvendo alguma coisa, viu? Aí isso aí já dá um sentido mais profundo para a nossa existência. Tira até aquela visão do que trabalha só ganhar dinheiro. O que é que eu posso começar a pensar, o que é que o mundo precisa e como é que eu posso receber a partir desse trabalho, né? Seja, né, o que for, né? Fazendo alimentos. Tem pessoas que têm um dom maravilhoso, né? Faz com amor e a gente come, né? E aquela maravilha, né? Seja música, né? O que seria da vida sem música, né? Então, não se compare com as outras pessoas, tá? O propósito é individual. Então, o que é que eu posso receber, né? Fazendo aquilo que eu amo e ao mesmo tempo aquilo que o mundo precisa, né? Ah, já está ampliando, né, os nossos horizontes. E agora, olha, o que você é bom? Você é bom fazendo o quê? Aí a gente completou agora. Aí como é que a gente encontra esse propósito, né? Aqui nessa existência, né? Eu não vou nem falar de uma forma mais ampla, mas aqui, né? No agora, né? Como almas encarnadas aqui nesse mundo. O que é que eu posso fazer que vai beneficiar tanto a mim, né? Trazendo, né, a minha subsistência, né? Como eu falei, a gente precisa, a gente está usando um corpo, né? Então esse corpo tem necessidades, né? Hora ou outra ele dá uns probleminhas, né? Você tem que ir no médico, né? Enfim. Então, o que é que eu amo fazer? O que é que o mundo precisa? O que é que eu posso receber, né? Fazendo isso? E o que é que eu sou bom, né? Como a gente viu, todo mundo tem um talento, tá? Todo mundo tem um talento muito particular. Seja na música, né? Seja um talento, né, para falar com as pessoas, né? Seja fazendo comidas, como eu falei, seja com tecnologia. Então todo mundo tem alguma coisa que ela pode ajudar. Ela pode ganhar dinheiro, né? E ao mesmo tempo estar beneficiando a vida das outras pessoas. Então veja como fica mais fácil, né, através dessa mandala aqui, a gente começar a pensar sobre o nosso papel aqui nesse mundo, né? Qual o meu papel aqui nesse mundo? O que é que eu posso fazer? Por que eu estou falando isso? Porque como almas, todo mundo tem um propósito. Ninguém está aqui de gaiato. Tá? A vida de todo mundo tem uma razão, tem um objetivo. Como a gente falou, né, se até um dos menores insetos tem um propósito, né, como o caso das abelhas, por que a nossa vida também não vai ter um sentido, né? Tá? Então, a nossa alma, antes dela descer aqui nesse mundo, ela planeja nessa encarnação e muitas vezes ela pesquisa, estuda, se prepara para fazer um trabalho. Que bacana, tá bom? Só que o que acontece? Muitas vezes ela esquece, né? Os atrativos do mundo, né, acaba, né, nos influenciando, nos distraindo. Mas todo mundo, né, isso antes de encarnar, preparou, né, a sua descida aqui, né, com um objetivo bem determinado.
Só que essa existência ela é passageira, então a gente tem que fazer o melhor possível, né? A estimativa de vida ela é 75 anos atualmente. Para quem está com seus 20 e pouco, vai dizer, isso vai demorar. Não vai, não. Passa muito rápido. E a gente não tem garantia que vai viver tudo isso, né? Então, é se esforçar ao máximo, né, para viver a vida com equilíbrio, com harmonia, né? Beneficiando as outras pessoas também, né? Tá certo? Isso é muito importante. E para mim, né, esse ensinamento do Ikigai, ele é perfeito nesse sentido. Com essa mandala aqui, vocês conseguem ter um direcionamento? Ou ainda está difícil? Essa aqui é bem fácil, né, de você refletir, né, sobre o propósito, né? Então, isso é para a gente aqui como alma encarnado, tá? E um propósito maior? Tem. Né? Só que eu não comecei falando sobre isso porque, né, é algo que não faz muito sentido a gente pensar, né? Mas como alma tem um objetivo maior também, né? Como ego a gente é muito pequeno. Agora como alma a gente é uma coisa grande, tá? Então como ego a gente é pequeno, mas como alma é uma coisa grandiosa. Por que eu estou falando isso? Porque assim como um Buda, um Gandhi da vida, uma Madre Teresa, um dia a gente vai chegar nesse mesmo ponto. Um dia a gente vai chegar nesse mesmo ponto. Nesse estado de consciência, né, seria o melhor. Né? Um dia a gente vai chegar nesse mesmo ponto. Que esses mestres chegaram, né? Só que o problema da religião é que sempre ela coloca, né, esses caras lá distante, né? Não, mas não é assim, né? Uma hora a gente vai chegar. Né? Eu lembro que as minhas primeiras experiências, né, quando eu comecei a praticar meditação, experiências espirituais, meu mestre sempre chegava e falava o seguinte: lembre-se quem você é, nunca esqueça disso. E era engraçado que ao mesmo tempo ele jogava uma energia no pescoço, né, e forçava eu olhar para cima. Mas não era para o teto, né? Para lembrar que a gente faz parte, né, desse universo. Lembre-se quem você é, né? Acho que naquela animação do Rei Leão tem uma parte assim, né? Que o Mufasa fala para ele, né? Então a gente tem que lembrar porque é muito fácil esquecer, né? O que a gente veio fazer aqui, né? É muito fácil, né? Então lembre-se quem você é, o que é que você está fazendo aqui, né? Então a nossa origem ela tem a ver lá com o alto, né? Com o plano espiritual, né? Porque a gente não tem, eu falei para vocês que a gente não tem relação com esse mundo, né? Que a gente é uma alma, né? A gente está aqui para aprender, né? Para fazer um trabalho bacana e depois partir. Aí agora começa a entrar num propósito maior, né? Como alma. Que é crescer, que é aprender, né? Se desenvolver. E quanto mais você vai expandindo, né? Mais forte vai sendo o amor, né? Que você vai tendo pelas outras pessoas. O propósito, gente, é engraçado para muitas pessoas, isso está aqui, né? O que é que o mundo precisa. Mas tem muito a ver com propósito. Por quê? Quando a gente está no processo de despertar, a gente também é tomado por um sentimento de compaixão pelo mundo, de dever. O despertar, ele acontece dessa forma, tá? Ele é acompanhado por um sentimento de dever. Como é que eu posso ajudar o mundo? Ele não é apenas um processo individual, de você ficar ali só em você. Não, você começa a agir. Né? Por isso que o Gandhi fez o que ele fez, né? Um Jesus, um Buda, mesmo com toda a perseguição, né? Porque quando a gente desperta, a gente sente esse sentimento de dever pelo mundo e querer ajudar, sabe? E quanto mais expandida a consciência, mais forte é esse sentimento, tá? A gente pode experimentar isso em escalas pequenas. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente faz uma boa ação, isso a ciência fala, tá? Mas vocês já sentiram isso aí. A gente recebe dopamina na veia. Sensação de prazer, de alegria. Já perceberam isso? Quando você faz uma ação desinteressada, realmente por amor, você sente aquela dopamina. E realmente acontece isso. A gente libera esse hormônio, que é a dopamina. Né? Então, fazer o bem, ajudar, né, gera dopamina. Imagina uma pessoa que ela está o tempo todo trabalhando em prol da evolução. Né? Imagina o que o Gandhi não sentia, né? Um Jesus. Imagina o preenchimento que esses caras não tinham, né? Sabe? Sim. E muitas pessoas acham que ele estava em sofrimento, né? Ele foi preso, o Gandhi, a esposa, várias vezes.
Mas você acha que ele queria saber disso? Né? Ele estava em êxtase, uma êxtase tão grande que, né, não tinha dificuldade para parar o homem. Entenderam? Por isso que esse ponto ele está aqui. Eu não sei nem quem foi a cabeça que nebulou isso aqui, mas tem um sentido muito espiritual, né? Com certeza foi uma alma muito iluminada, né? Então, o nosso propósito ele tem a ver com o mundo também, né? Não pense que é diferente porque não é, né? Quanto mais desperto, maior é a sua responsabilidade com os outros, né? Você sente isso, né? E quanto mais você faz, mais dopamina, né? É dopamina na veia o tempo todo, né? E você fica naquele estado de êxtase, porque você fica viciado, né? Quanto mais você faz o bem, eu quero novamente isso aqui. Aí você começa a fazer, fazer, fazer e nunca para, tá? É muito importante, né? Vocês entenderem isso. Despertar está conectado com agir, né? A gente tem que agir no mundo, né? É, Ikigai. Não pense que o despertar é aquela pessoa que vai ficar lá meditando o tempo todo, né? O mundo aí que se foda, né? Eu tô aqui na minha paz. Não, é a responsabilidade, né? Tem caras que ficam realmente, né? Alguns anos, tá? Eles não ficam o tempo todo nas montanhas, né? Você pesquisar a história de alguns mestres, né? Você vê que eles ficam um tempo lá e depois começam a ajudar o mundo, né? É exatamente a preparação, né? Como Jesus, que passa 40 dias no deserto, né? O Buda, ele fica também 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque a gente tem que estar bem preparado, porque o mundo vai ver uma energia totalmente contrária, né? Como a gente falou, né? É competição, né? É ódio, é compre isso, faça isso. Então você tem que estar bem forte para seguir o seu propósito, né? Esse trabalho que a gente desenvolve, né? No início não era assim. Olha, a gente já chegou a um momento onde tinha só 3 pessoas, né? Aí imagina a situação, né? Quem é da antiga lembra, né? Aí imagina a situação, né? Você com aluguel, né? Com filho, né? Entendeu? Então a gente perseverou muito, né? Para fazer esse trabalho, né? Mas o propósito não é uma coisa fácil, né? O mundo ele não é perfeito, né? Até hoje, muitas vezes eu escuto as pessoas falando, por que Bruno faz esse trabalho, né? Por que ele não faz outra coisa, né? Veja, é o cúmulo, né? Entendeu? Então a gente é sempre testado. Você tem que ter uma vontade muito forte, né? Porque senão vem as pessoas e tira você do seu caminho, né? É muito comum isso acontecer. Se você não tiver centrado na sua vida, né, no seu propósito, né? Entendeu? Qualquer coisa vai tirar você, né? Sabe? Então, mesmo seguindo o propósito, não vai ser fácil, né? Mas a gente vai lutando, né? Vai se esforçando, né? Por quê? Porque a gente sente alegria. Ó, quando a gente faz uma coisa e não tem alegria, tem algo errado. Já desconfie, tá? Então, o propósito ele tem que ter muita alegria, né? Tem que ter alegria. Se você não está tendo alegria, né? Como a gente viu lá aquele outro pensamento, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ter prazer no que eu faço, né? E eu não faço esse trabalho porque me dá um retorno financeiro, né? Mas eu tenho alegria, eu tenho prazer, entendeu? Então, o prazer ele é um ponto crucial. Naquilo que a gente se propõe a fazer, tem que ter prazer, tem que ter alegria, né? Se não tiver, repense, tem alguma coisa errada, né? Talvez não seja o seu caminho, né? Sabe? Oi? É. E esse mesmo espírito, ele falou para mim o seguinte: hoje tu cuida de um pequeno espaço, uma família. Amanhã planetas, galáxias. Então esse é o propósito nosso como alma, não é só meu, de todo mundo como alma, né? Porque um Gandhi, quando ele morre, ele não fica num processo de sono eterno, como os religiosos falam, né? Esperando o juízo. Não, ele está trabalhando ainda, né? Então Gandhi, ele está trabalhando ainda, né? Madre Teresa também, né? Todos esses caras que a gente tem aquele reconhecimento, eles estão trabalhando ainda hoje, né? Eles não estão dormindo. Pode esquecer que eles estão dormindo, eles estão atuando no mundo ainda, né? Muitas vezes gerenciando experiências planetárias, né? Cuidando de galáxias, como ele falou, né? E é engraçado que no final ele até perguntou, já tinha pensado nisso? E eu, na hora nervosa, eu já, mas tudo mentira. Porque a gente não tende a pensar dessa forma, né? Nossa visão é muito pautada no nosso umbigo, né? No nosso ego, né? E ele estava querendo mostrar a grandiosidade que é essa nossa experiência, né? Como almas, né? Entendeu? Um dia a gente vai ser um Gandhi também. Um dia, né? Todos nós vamos ser um Gandhi, né? Por enquanto, né? Para nós, o dever é fazer isso aqui da melhor forma possível, tá? E é isso que o Krishna inspira na Bhagavad Gita, né? Faça seu dever da melhor forma possível, tá? Com amor, com coração em paz, sem desejos mesquinhos, egoístas, mas realmente como dever, tá? Então, eu acho que isso é tudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou alguma coisa que não foi clara?
E aí, pense aí. Bruno, eu cheguei, boa tarde. Isso. Eu cheguei, eu não consigo. Tem uma conteúdo. Olha, coloca aí, Fábio, para o pessoal de casa escutar você. Boa tarde. Tem algo que você disse aí que eu sempre, quando falo, eu falo a partir de mim, né? Eu não posso falar a partir do outro, não é? Porque eu não sei o que o outro vive. Você disse quando existe, não, quando inexiste a alegria, o contentamento naquilo que se faz, exige uma reflexão, não foi isso? Pode entrar, pessoal. Você está aqui, a gente está lendo na palestra. Esse Tem cadeira na cabeça. esse sintoma, ele é bem próximo do mundo contemporâneo. Por exemplo, existe atualmente uma escassez de professores, mas existe uma quantidade de pessoas diplomadas nesse mesmo exercício. Na hora da prática, né, do que é exercer a função, existe um elemento que é muito importante, que eu chamo que é o afeto, né? O afeto não tem disciplina na faculdade, não tem disciplina na escola, na academia. Ou a gente gosta do menino catarrento na creche, ou a gente desgosta. Ou a gente... Essa não é a nossa função. Então, essa ausência de alegria no que se faz, ela permeia o mundo contemporâneo, onde as doenças, que não são essas que a gente fala nas clínicas, né, mais comuns, ou, de repente, as pessoas que são casadas e que não são casadas, que elas representam, não sei porquê, para uma sociedade, aquilo lá. Ou, quando não, eu frequento a igreja porque a minha mãe me colocou nessa posição. Mas desde quando aquele sobe e desce que o padre nos proporciona nos permite a alegria que a gente precisa nos nossos dias, né? Então, quando você fala desse sentimento de contentamento, né, de alegria que a gente precisa ter naquilo que a gente faz, quando inexiste, é quando está exigindo da gente uma parada para saber se a gente deve ressignificar esse instante ou, se não, pensar realmente se essa é a caminhada que a gente quer. Está entendendo? Porque a ausência da alegria, em qualquer que seja, até mesmo tirar a camisa do guarda-roupa e dizer, hoje eu vou de marrom, cor terra, porque eu quero beber nas fontes das raízes. E o marrom me leva às raízes, e eu sei justificar isso. Então, até tirar a camisa do guarda-roupa, ela exige um prazer. É como o feijão com arroz, do mesmo jeito. Tem feijão com arroz que desce de mundo abaixo, que é uma coisa fantástica. Como comida de mãe, né? Tá sempre perfeita. Nunca tá ruim. É por aí. Como a gente começou falando, né, a sociedade sempre ela coloca na frente ter, né? Não importa se você gosta ou não, você vai receber. E a pessoa acaba fazendo, e o que acontece, né? O que é que a gente vê? Quando você vai para uma loja, muitas vezes um mercado, você é tratado ruim, né? Porque a pessoa ela não está fazendo ali o que ela gosta, o que ela ama, né? Ela está apenas ali para bater um ponto, né? Então não tem um amor. E é claro que ela vai tratar você mal, né? Então hoje o que a gente vê no mundo, né, são pessoas totalmente doentes porque estão fazendo coisas que não gostam só para ter um retorno financeiro, né? E ninguém vive só do dinheiro. Eu falei para vocês no início, né? Uma hora ou outra, né? Você vai ficar frustrado, vai começar a adoecer. Aí você vê hoje o burnout, né? Como está em alta, né? Quantas pessoas não adoecem no seu trabalho, né? Então a vida ela não é só isso. Ela não, por mais que as pessoas
queiram vender essa ideia, a gente tem que refletir. E essa reflexão ela é como? A partir do sentir nosso, né? Como o Fábio falou, o que é que eu estou sentindo fazendo isso aqui, né? Tá me dando prazer, né? Se não, muda, né? Porque a gente não é uma árvore, né? Você não nasceu num lugar, tem que morrer ali. Não, você pode mudar, né? Fazer coisas diferentes, né? Para poder fazer esse trabalho, eu fiz muita coisa que eu não gostava também, né? Mas foi aprendizado, né? Ninguém começa, né, já fazendo o que gosta, né? Todo um processo, né? E aquilo que a gente não aprende por autoconhecimento, né, que seria um caminho melhor, a gente aprende pela dor, né? Porque a vida, né, como a professora Helena fala, ela é pedagógica, tá? E ela ensina de uma forma, né, que uma hora você aprende, né? Ou você se apruma ou você vai aprender de qualquer forma. Então, é mais ou menos por aí, né? Só que a ideia desse momento, né, para quem ainda não encontrou essa sua razão de ser, né, é que esse direcionamento aconteça pelo autoconhecimento, né? Não pelo esse processo forçado, né? Entendeu? Mais um processo de tomada de consciência, onde você perceba, né, que você pode ser útil para a humanidade, né? Seja fazendo comidas, né, seja com a música, né, com seus talentos, né, e que vai contribuir no mundo, né? E você vai poder receber, e você vai estar fazendo aquilo que você gosta. Então, se eu faço aquilo que eu gosto, eu sou feliz, né? Eu tenho alegria, entendeu? Mesmo que eu ganhe pouco, mas aquilo ali me preenche, né? Então, o dinheiro não é tudo, tá? Dinheiro não é tudo. E lembre-se que essa experiência, ela é passageira. É melhor fazer aquilo que se gosta, que se ama, do que você ter uma vida frustrada, né? E muitas almas acontece com muitos espíritos, tá? Que vivem uma vida assim vazia e quando desencarna entra num processo de revolta, né? Porque não viveu como tinha que viver. Aí a culpa, né? O rancor é uma coisa terrível, né? E o propósito ele vai continuar quando você morrer. Se for um propósito verdadeiro, né? Não é porque você deixou a matéria que você vai. Não, você continua com o seu propósito, né? De ajudar, de fazer aquilo que você ama. Ainda há músicos que tocam no astral, entendeu? Há pessoas que ensinam no astral. Há tudo isso. Então a pessoa não é porque ela morreu que ela. Não, ela vai continuar trabalhando, né? Se expandindo, sabe? Então é a gente expandir, né, a nossa mente para essa razão de ser. Né? Esqueça essa visão que a sociedade passa, né? Que eu tenho que ter, que eu tenho que possuir, que eu tenho que entrar nessa luta, nesse jogo de ego. Não, a gente pode escolher um caminho harmônico, né? Que tenha a ver com a nossa natureza, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu amo. A vida ela não precisa ser dessa forma, né? Tudo são escolhas, tá? Aí nesse ponto você não pode culpar os outros, porque tudo são escolhas que a gente faz na nossa vida, né? E é muito comum a gente ver isso. Ah, mas fulano disse isso, meus pais, não sei quem. Mas você escolhe o que você vai fazer. Não é verdade? A gente tem esse poder de escolher. Entendeu? Alguém quer falar mais uma coisa? Fale. Não, é que durante a palestra eu me lembrei novamente da caminhada. Eu acho que tem tudo a ver com o que tu falou hoje. Uhum. Eu entendo essa coisa essa engrenagem, né? Chamar esse grande fluxo, que me lembra da gente faz naquela caminhada. E, mais uma vez, aquela coisa, você não dá para acelerar demais, porque tu vai esbarrar no que está na tua frente e tu está atrapalhando o fluxo natural. E também não pode parar, porque se parar, tem pessoas que estão dependendo de você. E a gente pode se remeter até a questão de ancestralidade, né? Uhum. Dos que vieram antes dos que a gente está deixando. Entendo essa questão do propósito de vida, é a coisa que está falando, tipo, você chega aqui, assumir seu papel, não o papel da identidade, Uhum. mas assim, a tua missão é fazer o que precisa ser feito. E esse fazer o que precisa ser feito consiste nessa caminhada mesmo. Fazer de forma grande roda, grande engrenagem, cada um no seu ritmo, né? Mas sem parar, sem também tropeçar e ficar na frente. Perfeito. E a questão de libertação, eu fiquei pensando também que a gente poderia ter duas formas aí. Essa libertação maior, que eu acho que é quando a gente se torna um avatar, e não precisa mais desses processos de reencarnação. E essa libertação que tu usou aí, a metáfora com a escola. Uhum. Então, assim, eu acho que também a cada ano que a gente sobe, a gente se liberta do anterior. Então, a gente entender também cada reencarnação aqui, que a gente fizer, né, assim, Degrauzinho, né? o que veio fazer, a gente também se liberta. Uhum. Né? Então, é como se fosse a borboleta, né? Ela não vira, a lagarta não vira borboleta na hora que Processo. é um processo. Então, até que a gente tem asas, a gente vai passar
Uhum. natural. Isso. Se libertar aos poucos. Perfeito. Então, só para resumir o que a gente falou, né, como chegam as pessoas agora, propósito da vida, despertar. E o despertar acompanhado com tudo isso aqui. Tá? Fazer aquilo que o mundo precisa, né, que vai dar um retorno para você, e ao mesmo tempo aquilo que você ama. Tá? Esse é o propósito da vida que a gente deve buscar. Né? E busca como? Né? Pela nossa experiência. Né? Porque, como eu comecei falando, né, o propósito, né, é uma coisa que só você vai conseguir encontrar. Tá? Você não pode seguir as outras pessoas, porque cada pessoa tem um caminho muito particular. Então, é algo para você se olhar para dentro, né? Tá bom? Mas é importante que vocês façam essas conexões aqui. Quando for refletir sobre esse propósito, né? Conectem tudo isso aqui, tá? Que tem a ver com despertar. Não é um processo individual apenas, né? Ele força você a agir no mundo. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, namastê, muita paz. Deixa eu clicar aqui.